Intrigados com a luz estranha que assustou muita gente esta madrugada. Foi nesta região, próxima à barragem do Paranoá, na pista do Lago Sul, às 4 horas da madrugada de hoje, que apareceu um objeto voador não identificado. Quem garante são esses dois homens, o empresário Agamenon Nascimento e o comerciante Cassiano Rodrigues. Eles estavam chegando de carro a Brasília, vindo da cidade de Palmas, em Tocantins. Os dois falam que viram uma luz muito forte, que se locomovia rapidamente. Foi possível observar a forma do OVNI. O formato dela é mais ou menos isso aqui, ó. Você fazer uma tacinha aqui assim e vir com a outra. Nesse rumo aqui elas vão fechar todas as duas. E daqui você vai pegar outra tacinha que vai fechar junto com essa, entendeu? Aqui do mesmo jeito. Quando você fechou todas as duas aqui, nas pontas das tacinhas, seria aqui assim. Aqui nas pontas dela, ela brilha muito, onde ela tem o brilho mais forte. Minha concepção é que existe realmente esses voadores. Hoje eu tenho certeza, total convicção que sim. Os dois chegaram a acionar a polícia. Neste batalhão, o policial que atendeu o chamado foi dispensado logo no início do dia, mas ele deixou um relatório do que viu. No relatório, o policial assina embaixo e deixa claro que foi realmente possível observar o fato. O cabo Galdino também foi acionado pelo rádio e foi até o local onde apareceu o objeto não identificado. Ele sempre anda com uma filmadora na bolsa. Foi com este equipamento que ele registrou essas imagens. As imagens mostram uma luz forte, pulsando como um coração. Em determinados momentos, a luz some, em outros, muda de forma. Foi assim por quase 2 horas. O nosso cinegrafista Luiz Gonzaga também ficou impressionado. Ele observou a câmera do cabo e constatou que com este equipamento não é possível produzir os efeitos mostrados na imagem. Essa câmera aqui é toda automatizada, a zoom dela é automatizada e não é possível fazer isso não. Só se fosse com zoom manual muito rápido, mesmo assim pela distância não desfocava desse jeito. O cabo diz que nunca vai esquecer o que viu hoje. Com a guarnição da Polícia Militar, eu achei que realmente foi a cena mais interessante que nesses 21 anos de serviço que eu já vi aqui em Brasília. Mas será que esta luz forte pode mesmo ser um disco voador? É isto que nós vamos saber agora do ufólogo Roberto Afonso Beck, que está aqui no estúdio. Boa tarde. Boa tarde. O senhor viu, a gente mostrou a imagem antes para o senhor. É um disco voador ou não? Sem dúvida. Aí poderiam perguntar como, por quê? Porque nós já vimos desse tipo de objeto. Que não é a primeira vez que o senhor vê. Já conhecemos o comportamento dessa nave. Quer dizer, esse movimento, essa luz intensa que faz... Que parece um vai e vem, não, é uma... Eles costumam dar um show para a pessoa que está observando. Eles gostam de fazer isso, sabe? Então, não é um efeito da câmera? Não, de jeito nenhum. Aquilo ali, sem dúvida, esse movimento que a nave faz, que não é uma nave grande, segundo a pessoa que viu e tivemos conversando, teria que ser uns 2 metros de diâmetro. Mas então era uma nave do quê? Seria uma nave de pesquisa. De reconhecimento? Seria uma sonda, com uma sonda bem menor, assim, negócio de 40, 50 centímetros. Seria uma nave de reconhecimento, de pesquisa de solo, com um tripulante dentro. O André Junqueira, ele foi fazer a matéria e conversou com as pessoas. André, qual foi a impressão que você teve nessa Pois é, matéria? o que me chamou a atenção nessa história toda é que eu conversei com diversas pessoas desconhecidas, ninguém se conhecia, e todas elas tiveram a mesma impressão, ficaram surpresas. Não era um grupo de amigos combinando alguma coisa. Isso reforça a ideia de que realmente disco voador existe? Claro que reforça, porque inclusive as pessoas que viram nunca acreditaram. Também conversei com eles aqui na TV, né? Antes de entrar aqui no programa. Então são pessoas fora de qualquer suspeita, assim, né? De fanatismo, de crença, essa coisa toda que já vem no campo pesquisando há muito tempo, né? Agora, eu conversei, eu acionei o Sindacta e lá eles disseram que não registraram nada. O que acontece? Bom, o problema do Sindacta é outra questão que nós ufólogos, já há muito tempo, isso já é antigo, essa questão de acobertamento e de... Eles têm ordem superior de esconder os fatos. A verdade é essa. Agora, por quê? Primeiro, interesse político, interesse social e interesse religioso. Então vai aí uma série de influências que esse acobertamento já vem acontecendo há 40, 50 anos, desde quando começou a era moderna da ufologia, que foi em 1946. Então, já que o senhor está falando da questão de esconder, muita gente não acredita e tem muita gente que diz o seguinte: isso são naves que os americanos, que os russos, que os ingleses fizeram e estão fazendo experiências no mundo todo. Isso é possível? Já conhecemos essa argumentação.
Não é possível pelo seguinte, porque se vamos dizer que se os Estados Unidos tivessem uma tecnologia dessa natureza, as outras nações já teriam descoberto, né, a contra-espionagem, essa coisa toda aí atrás. Porque aqui nesse planeta, tudo que você faz a nível político, mundial e de nação, eu duvido que uma outra nação não fique sabendo. Só para terminar, rapidinho, só uma frase. Cada vez mais vai ter mais contatos em terceiro grau? A tendência, pelo nós estamos notando, esse ano já começou em março. Sul de Minas, São Paulo, essa Cada coisa vez vai toda ter mais, está então. aumentando direto, né? E nós temos aqui, voltando só aqui lá, ao início da pergunta aí do acobertamento, em 1986, houve uma tremenda onda no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás. Bom, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, na época, esteve na TV Globo com os seus pilotos e confirmaram tudo. E depois? E ficaram devendo o relatório final até hoje. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Existe disco voador? A pergunta volta a ser feita em Brasília depois que um grupo de pessoas avistou uma luz diferente no céu nesta madrugada. O empresário Agamenon Nascimento e o comerciante Cassiano Rodrigues ficaram impressionados quando chegavam de viagem na madrugada de hoje na pista do Lago Sul, próxima à barragem do Paranoá. Foram surpreendidos por uma luz muito forte. Segundo eles, a luz se movia rapidamente. Quando a gente viu ela estava a uns 400 metros de altura e ela estava acompanhando o carro, né? No mesmo sentido que nós vinha, às vezes ela passava para o outro lado da pista, né? E quando a gente fez a curva que chegou perto dos postos de gasolina, foi onde ela desceu, que ficou aos 25 metros de altura do carro. Os dois não têm mais dúvidas. Disco voador existe. Hoje minha concepção é que existem realmente discos voadores. Hoje eu tenho certeza. Outras pessoas também viram o objeto voador não identificado. Em todos os depoimentos, espanto. Eu fiquei apavorado. É uma coisa fora do normal, fora do cotidiano e causa um impacto muito grande. Não vou dizer que não esteja sentindo até agora a reação. Hoje já tomei uns 5 chá, calmante e tal, para ver se eu chego ao meu normal. A polícia foi acionada no momento em que o objeto voador não identificado apareceu. Neste batalhão, o policial que atendeu o chamado foi dispensado do plantão no início do dia. Deixou um relatório sobre o que viu. No relatório, ele confirma a existência de uma luz diferente no céu de Brasília. O cabo Galdino também foi acionado pelo rádio e foi até o local onde apareceu o objeto não identificado. Ele sempre anda com uma filmadora na bolsa. Foi com este equipamento que ele registrou essas imagens. As imagens mostram uma luz forte, que muda de intensidade a toda hora. Em determinados momentos, a luz some. Foi junto a essa pista que a aparição aconteceu. Por volta das 4 horas da manhã, o publicitário Agamenon Nascimento, acompanhado de 2 amigos, voltava de uma viagem quando observou o objeto não identificado. Com a forma de 2 pirâmides unidas pela base, o objeto ora se mantinha estático no céu, diante do carro, ora mudava de posição rapidamente. Neste ponto da estrada, aconteceu a aproximação. O objeto era muito grande? Era mais ou menos uns 2,5 metros a uns 2 metros quadrados. O facho de luz embaixo cobria meia pista. Mas era uma luminosidade compacta. Dava a impressão que dali para frente nós não íamos poder passar. 2 quilômetros adiante, Hildo Oliveira chegou a alertar a polícia rodoviária. Os policiais de plantão apenas registraram a ocorrência. Na altura da barragem do Lago Paranoá, o objeto fez nova evolução no céu. Essa luminosidade estava parado mais ou menos a uns 80 metros aqui. Aí veio em voo rasante, abrindo uma cortina de água, passou por cima da ponte ali da barragem e ficou a uns 150 metros de altura, parado. Uns 30 metros, andei para frente e pedi que eles viessem mais, se aproximassem. Aí eu vi que parece que aumentou um pouco mais. A essa altura da pista, um local bem próximo a uma zona residencial nobre aqui em Brasília, às 5 da manhã eram pelo menos 10 as viaturas da Polícia Militar e 20 pessoas observando o objeto não identificado, que já estava nos céus de Brasília há mais de 1h30. O fotógrafo Marcelo Oliveira registrou o objeto já depois das 5 horas da manhã e garante que ele se movia. As imagens do objeto foram gravadas pelo cabo Galdino, da Polícia Militar. Parecia que eu estava filmando uma estrela girando, né? E depois que eu fui olhar na filmadora, uma hora aparecia uma lua, outra hora um peão rodando, outra hora um losango, outra hora mudava as formas. Para a estudiosa de fenômenos ufológicos, Bianca Oliveira,
autora de livros sobre contatos com extraterrestres, o acontecimento não é novidade. Foi um avistamento, um contato de primeiro grau pelo avistamento e que se tornou de segundo a partir do momento que a pessoa começou a entrar em comunicação mental com eles. O voador não identificado. Em todos os depoimentos, espanto. Eu fiquei apavorado. É uma coisa fora do normal, fora do cotidiano e causa um impacto muito grande. Não vou dizer que não esteja sentindo até agora a reação. Hoje já tomei uns 5 chá, calmante e tal, para ver se eu chego ao meu normal, né? A polícia foi acionada no momento em que houve ver as imagens feitas pelo cabo da PM. Para o ufólogo, as imagens são verdadeiras. E ele diz mais, os contatos extraterrenos vão aumentar nos próximos anos. Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, segundo os astrônomos. Ora, o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, com 9 planetinhas conhecidos. E os outros 200 bilhões de sóis, de estrelas?